Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito das penas, a respeito da teoria da pena. Veja só, gente, a pena vai ser uma sanção imposta pelo Estado quando alguém pratica um crime, pratica uma infração penal, pode ser crime, uma contravenção penal. Então veja, quando alguém viola a norma penal, uma infração penal, o Estado, por ter o jus puniendi, ele vai aplicar essa sanção penal, beleza? Veja que o Estado hoje ele é o detentor do jus puniendi. Veja que só ele que pode aplicar uma sanção penal a alguém que viola uma norma penal. Veja que a pena ela vai ser imposta quando alguém viola um bem jurídico penalmente protegido. A gente sabe que o direito penal ele deve ser utilizado como última ratio. Então, quando nenhum outro ramo do direito ele é eficaz para manter uma paz social, você vai utilizar-se do quê? Do direito penal. Então, o direito penal ele visa proteger os bens jurídicos o quê? Mais relevantes, os bens jurídicos mais importantes para uma sociedade. Perceba que é por tal razão que o Código Penal, os crimes em espécie, começa com o quê? Com a proteção à vida. Veja que o artigo 121 prevê o crime de homicídio. Repara o seguinte, gente, só uma questão de história, de origem. Antigamente, as penas ela tinham como punições, como sanções, a questão de que a questão de um tratamento cruel, aquelas penas em que as pessoas eram castigadas, a pena de morte, né? As pessoas eram torturadas, mutilações. Veja que hoje a nossa sociedade, né? A nossa sociedade hoje nos países ocidentais, você já tem umas penas em que você tem apenas a restrição da liberdade. Você pode ter a privação da liberdade com a restrição dos direitos. Hoje você já tem inúmeros tratados, convenções, declarações do direito dos homens. Perceba que o nosso ordenamento, por exemplo, ele veda a questão de uma pena degradante, uma pena cruel. Perceba então que as nossas legislações hoje protegem o homem como todo, beleza? Para evitar o quê? Para evitar tipos de prisões que violem o corpo humano, tipo de sanção de esquartejamento, de a perda de um braço. Então perceba que esse tipo de sanções hoje no mundo ocidental ele não está mais previsto. Hoje as sanções penais são sanções de restrição de direitos ou privação de liberdade. Repare que vivemos hoje numa sociedade, gente, que, em especial o Brasil, que a sociedade ela visa muito essa questão de aumentar as penas, a exasperação das penas, a questão do encarceramento. A gente sabe que existe um simbolismo, um simbolismo penal, de que o aumento da pena, o encarceramento, ele não resolve a problemática da violência. A violência, não se combate a violência com encarceramento, com aumento das penas. E perceba que nossos legisladores, ele a todo momento, ele faz esse tipo de política criminal, em que aumenta as penas. Só é você reparar a lei oriunda do pacote de crimes, em que há previsões legais que aumenta o encarceramento, com a questão do aumento do tempo para você progredir de regime, a vedação, a questão do livramento condicional. Ora, são previsões legais que contrariam o senso, que contrariam os entendimentos dos estudiosos de que não se combate violência com aumento nem com encarceramento. Então, existe hoje no nosso país políticas criminais simbólicas. Há um simbolismo penal de mostrar para a sociedade que os políticos estão tentando combater a violência. Ora, mas essa política criminal é simbólica, porque a gente sabe que esse aumento da pena, esse encarceramento,
não vai resolver o problema da violência. O problema da violência é muito mais questões sociais, muito mais efetividade da justiça, certo? Então, esse tipo de simbolismo agrada uma sociedade em que visa o imediatismo, uma sociedade punitivista, certo? Uma sociedade racista, uma sociedade que quer a todo momento a punição de um inimigo, né? Citando a teoria do direito penal do inimigo. O inimigo ele tem que sofrer, o inimigo não tem que ter direito, certo? Mas só que todos nós temos direitos. O preso tem direito. O preso tem o direito e dever, como todos nós da nossa sociedade. Então essa ideia do penal, do direito penal do inimigo, que devemos exterminar em uma sociedade, em um Estado democrático de direito, não é aceitável esse tipo de teoria, certo? Porque as pessoas que estão respondendo processo ou aquelas pessoas que estão cumprindo pena, eles têm direito também. Então as pessoas que estão respondendo processo têm direito de se defender, e têm direito a um advogado. O advogado tem direito de falar, o réu tem direito de falar, de produzir provas, do contraditório, da ampla defesa, certo? Então, as pessoas que estão respondendo processo têm direitos, e os apenados também têm direito. Tratamento digno, humano, um respeito à sua integridade física, psíquica, a questão da proteção, a sua proteção pessoal. Então, os apenados também têm direito. Então, esse tipo da teoria de você exterminar o inimigo em um Estado democrático de direito, ela é inaceitável, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que, por não ter um conhecimento jurídico, por nunca ter tido um conhecido, um familiar preso, ela tem esse pensamento que a pessoa que responde processo, o preso, ele deve morrer. Mas isso, gente, precisa moldar nossa sociedade. Então, vocês como operadores do direito, vocês têm essa função de mudar esse tipo de pensamento, certo? As pessoas que respondem processo, nem sempre elas foram praticar o crime. Nem sempre elas serão julgadas, serão condenadas, certo? A gente tem que sempre lembrar o princípio da presunção de inocência, de que, enquanto não transitar sentença penal condenatória transitada e julgada, a pessoa é considerada inocente, ok? Inclusive, o pacote anticrime, ele deixa claro que não cabe a prisão. A prisão só cabe ou prisão em flagrante ou a prisão por uma ordem judicial. Não cabe uma prisão que antecipa a pena, uma prisão que confirmou a sentença condenatória em segundo grau, eu já posso antecipar a pena. Não cabe, é vedado, certo? Inclusive o pacote anticrime traz isso, de que só cabe prisão após o trânsito em julgado na sentença penal condenatória, para proteger, para tutelar o que está lá previsto no princípio da presunção de inocência, certo, gente? Então, esse tipo de teorias, né, não deve ser aplicado no nosso ordenamento jurídico, né, de tolerância zero, do direito penal do inimigo, ok? Vamos lá, se prosseguindo, a gente vai ver o seguinte, que a pena, certo, com base no artigo 59 do nosso Código Penal, nós vamos ver que a pena ela tem a finalidade tanto de retributiva quanto de prevenção. Perceba que a pena, certo, a pena, ela visa a prevenção. Por quê? Por que a prevenção? Ora, gente, a prevenção consiste na ideia de que eu preciso conscientizar a sociedade de que o que ela praticou é algo que viola a norma, certo? É algo que viola a norma. Eu preciso intimidá-la. Para quê? Para saber, se você violou, você sabe que você vai ser punida, ok? Então, tem a pena tem que trazer essa ideia, né? Então essa ideia vai estar onde? Da prevenção, certo? Da prevenção, da ressocialização, vai estar na teoria relativa. E já a teoria absoluta é a teoria da retribuição, é o que prevê a retribuição do mal causado àquela pessoa. Ora, se aquela pessoa praticou um homicídio, ela precisa ser punida pelo homicídio,
né? Até porque ela violou uma norma legal. Então ela precisa ser punida, não pode passar em branco esse ato que ela praticou. Todavia, então, eu vou aplicar a teoria absoluta, que é a teoria da retribuição. Todavia, eu também tenho que aplicar a teoria relativa, que é a teoria o quê? Da prevenção, da ressocialização, de criar consciência naquele indivíduo, para que esse indivíduo se ressocialize e retorne para a nossa sociedade, ressocializado com a consciência de que ele pratica um ato ilícito, cumpriu a pena e agora ele retorna para a sociedade para ele voltar a viver com nós da sociedade. Então perceba que os nossos estabelecimentos prisionais hoje, em razão da sua falência, ele não consegue ressocializar esses apenados, correto? Então ele não consegue ressocializar, não consegue cumprir a finalidade da pena, a finalidade da teoria relativa da pena, que é a ressocialização, que é a prevenção. Por isso esse caos que nós estamos vivendo hoje, de que existem pessoas, inúmeras pessoas que cumprem pena, infelizmente quando sai, retorna para o mundo do crime, tendo em vista que nos nossos estabelecimentos prisionais não consegue obter essa ressocialização. Então perceba o seguinte, gente, a gente no nosso ordenamento jurídico, nós temos como espécies da pena, certo? Previsto no artigo 32, nós temos as penas privativas de liberdade, que são as reclusões e detenções, temos as penas restritivas de direito e temos a multa. Então, temos a pena privativa de liberdade, que pode ser reclusão e detenção, temos a restritiva de direito e temos a pena de multa também. Ora, a pena privativa de liberdade, a diferença da reclusão e da detenção, perceba que a reclusão, a pessoa vai poder cumprir essa pena tanto em regime fechado, semiaberto e aberto. Já a de detenção, ela vai inicialmente cumprir no regime semiaberto ou aberto, salvo uma necessidade para ela ir para o regime fechado, certo? Então, primeiro vai iniciar, caso de um concurso material de crime, primeiro vai iniciar com a reclusão e depois vai passar para a pena, para cumprir a pena de detenção. Pois bem, o critério, o regime, perceba o seguinte, que o juiz utiliza para fixar a pena, o juiz utiliza um critério trifásico, que primeiro ele vai pegar o artigo 59, certo? O artigo 59 que vai dar a pena base, então ele vai verificar a culpabilidade, as circunstâncias, se houve se a vítima contribuiu, os antecedentes, então ele tem a pena base, certo? E tem que ter cuidado, porque se a gravidade do crime já fizer parte do tipo penal, não tem porquê o juiz aumentar a pena base, porque aí o juiz estaria aplicando duas vezes aquela sanção àquela pessoa. Imagine então, eu tenho um homicídio qualificado por motivo torpe, certo? Então o juiz ele fala que o réu praticou um crime de altamente reprovado socialmente pela torpeza tal. Ora, mas o crime já tem a qualificadora do homicídio torpe e a pena é maior por ser homicídio torpe. Então ele não pode reprovar socialmente aquela conduta, porque ela já é reprovada em razão daquela pena, da pena ser maior do que o homicídio simples, certo? Então tem que ter bastante cuidado. A segunda fase vai ser as fases das agravantes e a fase das atenuantes. Perceba que a atenuante está no artigo 65 e as agravantes vai estar no artigo 61. Passadas essas circunstâncias do atenuantes e agravante, nós vamos ter as causas de aumento ou diminuição da pena, e que essas causas vai estar no próprio tipo penal. Então, o próprio tipo penal, o artigo 155, o artigo 157, o artigo 121, vai conter, por exemplo, causas que vão aumentar a pena e causas também que ele vai diminuir a pena. Então, perceba que o critério para que o juiz realize a dosimetria da pena, ele vai obedecer esse critério trifásico. Primeiro, a pena base, que está no artigo 59. Segundo, as agravantes e atenuantes. Atenuantes, artigo 65. Agravante, artigo 61. Certo? E, por fim, vamos ter
as causas de aumento ou diminuição da pena, que vai estar no próprio artigo do crime previsto. Tá bom então, gente? Então, um forte abraço, até a próxima.